Boa tarde para todos os aqui presentes e a todos os ministros e igrejas em diferentes nações. Uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim e também para o reverendo Andrés Cruz Gallego, lá na Voz da Pedra Angular, em Villahermosa, República Mexicana, e a todos os irmãos reunidos lá na igreja A Voz da Pedra Angular, em Villahermosa, República Mexicana, e a todas as congregações, igrejas e ministros em todos os países que estão conectados nesta ocasião. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, nos abra as Escrituras e o entendimento para entendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, já no mês do Natal, pelo qual desejo-lhes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo 2016. Sempre, em cada ano, estamos esperando o cumprimento das promessas divinas correspondentes a este tempo final. E, por conseguinte, estamos esperando a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos em Cristo, que Ele realizará em corpos glorificados, e a nossa transformação para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro na casa do nosso Pai Celestial. Para esta ocasião, leiamos em São João, capítulo 14, desde o versículo 6 até o 14, para termos o quadro claro. Disse-lhe Jesus, isso foi a Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.
E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é as obras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Para poder ver as obras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para podermos ver as obras da Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos de saber qual é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo do novo pacto representado no povo hebreu, que foi o povo do antigo pacto, que o recebeu da parte de Deus através do profeta Moisés. A igreja, pues, es el pueblo sacado. A igreja, pois, é o povo tirado de outro lugar para formar a igreja de Deus dessa dispensação, desse tempo que estará vigente diante de Deus. Os tirados para fora do Egito são os membros da igreja do pacto antigo que receberam a lei por comissão de anjos. Pois o anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical, lhes deu a lei lá no Monte Sinai. Nós encontramos que Deus tem uma grande bênção para o povo do novo pacto, que foi refletido no povo do pacto antigo. Portanto, as coisas do pacto antigo e o povo do pacto antigo são sombras, os tipos e figuras da igreja do novo pacto, das bênçãos que a igreja do novo pacto teria e das coisas que se materializariam na igreja do novo pacto. Assim como Israel, sob a lei, é o povo, é a igreja do pacto antigo, os tirados para fora, para ser o povo de Deus. E agora, a igreja do novo pacto são os tirados para fora do reino das trevas e colocados no reino de Deus, do qual São Paulo nos falou em Colossenses, no capítulo 1, quando nos diz: nos versículos capítulo 1 de Colossenses, versos 12 ao 14, onde nos diz: o 12 em adelante diz: com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Os crentes em Cristo são os tirados para fora do poder das trevas, desse reino e do poder das trevas,
e colocados no reino de Cristo, no reino de Deus, que está na esfera espiritual, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E o que estava representado naqueles sacrifícios pelo pecado do povo hebreu, como, por exemplo, o sacrifício do Cordeiro Pascual, que cada pai de família realizou lá nas casas hebraicas no Egito, onde sacrificaram um cordeiro de 1 ano sem defeitos, e o seu sangue foi aplicado em cima dos marcos das portas dos lares hebreus, para a preservação da vida dos primogênitos e para a preservação da vida dos primogênitos da igreja do novo pacto, do povo do novo pacto. Cristo, o Cordeiro Pascual, foi sacrificado, porque a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificado por nós. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, e outros lugares onde nos fala do novo pacto. Disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5 de 1 de Coríntios, verso 7 diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E agora, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, é Jesus Cristo, o qual morreu na cruz, como o Cordeiro Pascual, por todos os primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Recordem que o sacrifício do Cordeiro Pascual, que os hebreus realizaram lá no Egito, era para a preservação da vida dos primogênitos hebreus. E foi por isso que o faraó, por não ter o sacrifício do Cordeiro Pascual, o seu filho primogênito teve de morrer. E também morreu o primogênito de todos os egípcios, além dos primogênitos dos animais. Assim, vejam bem, a importância que tinha aquele sacrifício do Cordeiro Pascual. Parecia algo raro, algo estranho. Mas isso era o que representava, o que tipificava. Aquele Cordeiro Pascual que o pai de cada família sacrificava e que depois o comiam assado dentro da casa, cujo sangue era aplicado nos batentes e marcos das portas hebraicas, representava o Messias na sua primeira vinda, morrendo por todos os primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Porque os primogênitos que estão escritos no céu não podem se perder, porque estão escritos no livro da vida eterna, na seção do livro da vida do Cordeiro. Portanto, houve um sacrifício. Um cordeiro oferecido no lugar da morte dos primogênitos.
Jesus Cristo morreu, do qual João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, quando o viu, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que era representação, tipo e figura no Antigo Testamento com o povo hebreu, na igreja sob a lei, nós vemos depois que aquilo era a sombra, o tipo e figura, a representação. E então se convertia numa realidade com a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Portanto, a sombra, a representação e a realidade do significado daqueles tipos e figuras estavam se unindo e se convertendo no Cordeiro Pascual, num homem chamado Jesus. Eis aí o homem Jesus Cristo, que está na frente do povo, e muitos não podiam crer. Os mais estudados não podiam crer, mas as pessoas simples sabiam que estava prometida a vinda do Messias e que viria como um Cordeiro Pascual. João, assim, lhe preparou o caminho. Portanto, como o precursor disse que o Messias viria e como o apresentou, assim tinha de ser o homem que ele apresentou como o Messias. O Espírito de Deus veio sobre Jesus quando João o batizou. Ele subiu das águas, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. João viu o Espírito Santo nessa dimensão espiritual celestial descendo sobre Jesus. Através da história do povo hebreu, tinham vindo muitos homens de Deus, os juízes, os profetas e assim por diante, como Moisés, e antes de Moisés, Abraão, Enoque, Noé e mesmo Adão. Depois também Josué, o profeta Elias também, e outros profetas como Ezequiel, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros mais, os quais vieram ungidos com o Espírito Santo. Eram os ungidos de Deus para cada era. E recordem que Messias significa ungido ou Cristo. Esses homens de Deus eram os ungidos de Deus, cada um para cada etapa do povo de Deus sob o pacto e dispensação correspondente na qual eles viveram. Portanto, esses profetas, esses homens ungidos, eram os ungidos, os Messias, o Cristo do seu tempo, representação, tipo e figura do Messias, do Cristo que viria em toda a plenitude de Deus, que seria o Messias prometido para cumprir a promessa correspondente ao seu tempo e realizar o sacrifício da expiação pelo pecado do ser humano. O Messias maior também seria um homem ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude, o qual foi Jesus. E porquanto
era profeta também, o título de filho do homem foi manifestado nele, porque o filho do homem é um profeta, ao qual vem a palavra de Deus. Por isso ele dizia que não falava nada de si mesmo. Como ele escutava ao Pai falar assim, ele falava ao povo. E como Jesus via o Pai fazer, assim ele fazia. Se ele via em visão ao Pai curando um doente, ele encontrava o cumprimento dessa visão via a pessoa e depois ele falava a palavra da cura. Era o Pai atuando através de Jesus. Por isso ele dizia que não fazia nada de si mesmo e dizia que era o Pai o que atuava nele. Ou seja, deu glória ao que o enviou, ao Pai que estava nele, atuando, e assim cumprindo todas essas promessas correspondentes para aquele tempo. Portanto, as Escrituras prometidas para aquele tempo se viam cumpridas em Jesus. Em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como falou pelos profetas, porque é aos profetas que vem a palavra de Deus para cada tempo, e é através deles que Deus, por meio do seu Espírito, fala ao povo, de acordo com o que ele falou com esse profeta. A esse mensageiro correspondente a essa etapa da dispensação que esteja vigente nesse tempo. A nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E logo depois de ter falado por meio dos profetas, falou por intermédio de Jesus Cristo, o profeta maior, o profeta dispensacional, o profeta mensageiro para a dispensação da graça, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E assim, logo depois de efetuar o seu sacrifício de expiação pelo pecado a nosso favor, subiu ao céu e se sentou à direita de Deus, ou seja, se sentou no trono de Deus. E tudo que Deus esteve fazendo por intermédio de Jesus Cristo, o qual está sentado à direita de Deus no trono de Deus. E assim como por meio do Messias, de Cristo, do anjo do pacto, do Verbo, do Logos, realizou a criação do universo, a criação primeiro do mundo espiritual e depois do mundo físico. E agora, na dispensação da graça, também esteve criando. Lo que ha estado creando es su iglesia. Ha estado creando un pueblo. O programa de criação não terminou. O que esteve criando é a sua igreja. Esteve criando um povo sob o novo pacto,
composto por seres humanos de todas as nações que são chamados para formar a sua igreja. E principalmente, dentre os gentios, esteve chamando um povo para o seu nome. Essa é a igreja do novo pacto, composta pelos crentes em Cristo, entre os quais Cristo em Espírito Santo esteve desde o dia de Pentecostes até hoje. Antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo estava em Cristo. Portanto, Cristo pessoalmente estava no meio dos discípulos. Depois morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E no dia de Pentecostes desceu em forma de coluna de fogo e se repartiu entre 120, os quais foram cheios do Espírito Santo. E aí nasceu a igreja do Senhor Jesus Cristo, na dimensão celestial. Aí surgiu o reino de Deus, que começou a se encher de pessoas, de crentes em Cristo, e está composto por sua igreja, por todos os redimidos com o sangue de Cristo, que são tirados do mundo, do reino das trevas e colocados no reino de Cristo, no reino do Filho de Deus. A sua igreja é herdeira de tudo o que Cristo é herdeiro. Por isso vemos que o que Cristo é, a sua igreja também é. Por exemplo, Cristo é o Messias. A sua igreja é a igreja Messias. Porque Messias, o que significa é ungido. E a igreja está ungida com o Espírito Santo. Como Cristo foi ungido com o Espírito Santo. E assim como o esposo e a esposa formam uma só carne, Cristo e sua igreja formam uma só carne. E como Deus atuou através de Cristo, Cristo atua através da sua igreja. Portanto, Cristo não deixou de trabalhar. A obra de Cristo continuou na sua igreja. E as obras que a igreja faz, ela as faz no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é Cristo atuando na sua igreja. A igreja de si mesma não faz nada, mas ela faz tudo que Cristo quer que a sua igreja faça em cada era. Por isso, dá ao mensageiro a mensagem prometida para cada era, a porção da palavra prometida para cada era. O mensageiro crê, a fala ungido com o Espírito de Deus. E assim Deus faz a obra para essa era, chamando e ajuntando os escolhidos que formarão a sua igreja, essa parte da sua igreja, dessa etapa, dessa era. E assim a igreja do Senhor Jesus Cristo foi crescendo na medida em que Ele esteve acrescentando na sua igreja os que hão de ser salvos, os que hão de ser salvos e que têm de viver eternamente em corpos glorificados
em corpos eternos, corpos imortais, iguais ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual. Assim como Cristo disse, numa ocasião, lá em São João, no capítulo 2, destruam este templo, em 3 dias eu levantarei. Todos pensavam que ele estava falando do templo que estava lá em Jerusalém. No entanto, ele não estava dizendo para eles destruírem o templo que estava construído lá. Eles queriam acusá-lo de que ele estava incitando ao povo para que destruísse o templo, ou seja, que estavam acusando-o de terrorista. Essa foi uma das acusações que lhe fizeram quando o sumo sacerdote e o concílio do Sinédrio estavam julgando-o lá em Jerusalém. No capítulo 2 de São João, versículos 18 ao 21 diz: Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Isso foi quando ele virou as mesas dos cambistas, retirou os comerciantes lá do templo. E então os líderes religiosos lhe perguntaram: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos esse templo foi edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Recordem que os nossos corpos são templos de Deus. Isso São Paulo falou numa das suas cartas, na carta aos Coríntios e em outros lugares. Não sabeis que vós sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E disse: Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Portanto, quem destruir a um escolhido de Deus, ou a um membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a sentença da parte de Deus é que Deus destruirá a tal pessoa. E como a igreja é o templo de Deus, como corpo místico de crentes, os que destruam a igreja do Senhor Jesus Cristo com perseguições, Deus também os destruirá. Assim, os crentes em Cristo como indivíduos são um templo de Deus, para a morada de Deus em Espírito Santo. E isso é o batismo do Espírito Santo, onde Deus mora na alma do ser humano. A alma do ser humano é o lugar santíssimo do templo espiritual como ser humano. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, nós encontramos que, assim como o ser humano é alma, espírito e corpo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E vemos que também a igreja tem átrio, lugar santo e tem lugar santíssimo. E na medida em que se vai formando a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse templo espiritual vai crescendo
Assim como num edifício que cresce, na medida em que lhe colocam mais andares, com paredes e outras lajes, e assim vai crescendo até que chega ao último andar, que corresponde a esse edifício. E de era em era, a igreja veio crescendo na medida em que se chegou a uma era. Deus chamou os escolhidos dessa era por meio do seu Espírito através do mensageiro. Se completou essa era. Se completou então essa etapa de construção desse templo espiritual. E depois o Espírito Santo subiu mais acima, a outra etapa, chamou a um mensageiro, o enviou, chamou os escolhidos dessa era, e se formou essa era, se completou, levou o mensageiro e fechou essa era, e começou outra era, uma nova era. Até chegar na etapa onde enviou o precursor da vinda do Senhor, que foi na sétima etapa. O colocou no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, com a mensagem que prepara o povo para a vinda de uma nova era, para a vinda de uma era eterna, uma era de ouro, uma era de pedra angular, para enviar o Messias, o ungido que será maior do que todos os outros mensageiros que tinha enviado para a igreja sob o novo pacto, assim como foi para o povo hebreu na igreja do pacto antigo. Sendo que a vinda do ungido, do Cristo, do Messias, do Senhor, é para uma era de pedra angular, porque a vinda do Messias é a vinda da pedra angular à sua igreja. Portanto, tem de vir numa era de pedra angular, tem de vir numa era messiânica. A era do Messias é a era para a vinda do Messias. Sempre foi, sempre será a era de ouro da pedra angular. A era de pedra angular para colocar o topo. Para colocar aí a era do trono, a era messiânica. E cumprir as promessas correspondentes à vinda do Senhor. O reverendo William Branham, falando a respeito da vinda do Messias, disse que quando os judeus vejam o Senhor vindo por sua igreja, eles dirão: este é o que nós estamos esperando. Mas vamos ver aqui na página 22. Do livro das citações. Disse: quando virem a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhem, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E depois, mais abaixo, nesse mesmo parágrafo, ele disse: agora correndo da perseguição outra vez para a pátria natal, ou seja, os judeus fugindo para irem para Israel, a sua pátria.
Dice, quando o Senhor Jesucristo venga por sua novia e eles lo vean a ele, eles dirão: E disse: "Este é o que hemos esperado." quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles o vejam, eles dirão: este é o que nós esperamos, aí está ele. Ele se levantará com saúde em suas asas. Luego, na mesma página 22, esse foi o párrafo 176. E agora o párrafo 176. Depois, na mesma página 22, parágrafo 183, ele disse: o Filho do Homem está sendo revelado desde o céu agora. Irmão Branham, virá depois de um tempo? É agora. E eu não desejo fazer isso tão pessoal nesta reunião. Espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo, à sua igreja, por uns quantos anos passados, em sua misericórdia, lhes ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo, como ele o fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo à igreja. Riram e zombaram dele. A próxima vez que ele se revele a si mesmo, será no juízo do mundo e das nações que se esqueceram de Deus e pecaram em sua maneira de graça, em seu dia de graça. Ou seja, a vinda do Filho do Homem, essa manifestação do Filho do Homem, foi vista no reverendo William Branham. Cristo revelando-se em misericórdia à sua igreja. Quando se habla de Hijo del Hombre, recuerden, quando se fala de Filho do Homem, recordem que é um título de profeta, como o profeta Jesus Cristo se identificava como Filho do Homem. E a manifestação que houve no reverendo William Branham foi a manifestação do Filho do Homem à sua igreja em misericórdia. Por isso, na página 165, do livro das citações, no parágrafo 1471, ele disse: esse não foi Elias. Isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Ou seja, Elias não fez nada. Foi o Espírito de Deus o que fez as coisas. Ele as mostrava para Elias e depois Elias falava e elas se cumpriam. Esse não foi Elias. Isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi somente um homem. Agora, tivemos os Elias, os casacos de Elias, os mantos de Elias e tudo dos Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem de vir segundo Mateus. Lucas 17:30. O Filho do Homem tem de se revelar entre a sua gente. Não um homem, Deus, mas virá por um profeta. E ele nunca teve dois profetas maiores do mundo ao mesmo tempo.
Ou seja, essa manifestação do Filho do Homem é Cristo em Espírito Santo, cumprindo a promessa da sua vinda como Filho do Homem, usando um instrumento do seu povo, como foi há 2000 anos atrás, quando teve de ser um profeta. A manifestação de Deus no meio do povo hebreu apareceu como um profeta. O véu de carne é um corpo humano e tem de ser um do meio do povo que está sob o pacto vigente nesse tempo. E esse era Jesus, há 2000 anos atrás, como Filho do Homem, como profeta, no qual Deus estava em toda a sua plenitude, se manifestando e cumprindo a promessa da vinda do ungido de Deus, com o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Ele não fazia nada por si mesmo. O que o Pai lhe mostrava, era isso que ele fazia. Por isso dizia, meu Pai atua e eu atuo. E assim como eu vejo o Pai fazer, assim eu faço. Por isso, quando ele foi a um tanque onde havia paralíticos, pessoas esperando que um anjo descesse, como normalmente fazia a cada certo tempo e movia as águas, e quem entrasse primeiro ficava curado, não importava a enfermidade que tivesse. E Jesus chegou nesse lugar e somente falou com um homem que tinha problemas para caminhar. E quando o anjo movia as águas, até que ele chegasse na água, outro tinha chegado primeiro. Mas ele permanecia esperando a sua cura, esperando a vinda do anjo que movia as águas, para ele entrar primeiro. Porém, nunca conseguia. Mas vejam vocês como o anjo do pacto veio para que ele fosse curado. Jesus se foi e não curou as demais pessoas. Por quê? Porque o Pai lhe mostrou que somente uma pessoa seria curada. Portanto, Jesus não podia curar a todos que estavam ali, senão a um só. Porque ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou, o Pai. Assim também a igreja não está para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Jesus Cristo, nosso Salvador, que é quem a enviou. Na página 164, no parágrafo 1465, ele disse: o Filho do Homem será revelado em um corpo de carne. Ou seja, a promessa da vinda do Filho do Homem será nessa forma. O Filho do Homem lá dizia que era o Pai que atuava e que lhe mostrava as coisas que ele tinha de fazer. Assim se passava com a manifestação do Filho do Homem no reverendo William Branham. Nessa manifestação da misericórdia de Deus para o povo. E muitos não compreenderam que era Cristo nele, o Espírito Santo nele, que lhe mostrava as coisas que ele tinha de fazer e que tinha de falar. Porém,
A promessa é de que haverá outra manifestação do Filho do Homem no último dia. Recordem que Cristo, que é o Espírito Santo e é a luz, para a era em que se manifesta, sempre, quando se manifesta, vem nessa manifestação onde está o mensageiro de cada era e o povo de cada era, para ser colocado no corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, é um templo espiritual. E como templo espiritual, é um templo para a morada de Deus em Espírito Santo. Porque Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Mas não estará com os braços cruzados, senão realizando a obra que ele começou e tem de continuar através da sua ajuda idônea, que é a sua igreja. Capítulo 3 de Hebreus diz, versos 5 em adelante. No capítulo 3 da carta aos Hebreus, versículos 5 e 6, disse: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de se anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés foi fiel ao povo hebreu e com o povo hebreu, com a casa de Deus, a igreja de Deus do Antigo Testamento. E também foi fiel na casa de Deus com o tabernáculo, no tabernáculo que construiu. E aí foi fiel também. E agora, Cristo como filho sobre a sua casa, como filho no meio da sua igreja, podemos ver que foi fiel. Continuará sendo fiel na sua casa, na sua família, aos descendentes de Deus, aos filhos e filhas de Deus, que nasceriam no corpo místico de Cristo, de era em era. A casa de Deus, ou o templo de Deus, aqui na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15, disse: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E agora, qual é a casa do Deus vivente? A igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, como templo espiritual, vai crescendo na medida em que as pessoas que hão de ser salvas vão sendo acrescentadas, as quais têm de pertencer a esse corpo místico de crentes. Essa é a família celestial de Cristo. Ele é o segundo Adão. E a sua igreja é a segunda Eva.
E através dessa relação espiritual Cristo com sua igreja, de Cristo com a sua igreja, em idade, de era em era, vai engendrando hijos vai gerando filhos e filhas de Deus do novo nascimento, por meio do novo nascimento, nascer del agua, por meio espíritu. de nascer da água e do Espírito. En el capítulo 3 de San Juan, versos 1 Como disse a Nicodemos no capítulo 3 de São João, versículos 1 ao 6. del Espíritu, Quem não nasça de novo, quem não nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de por Deus. tanto, de etapa en etapa han estado entrando a la Portanto, de etapa em etapa, Cristo, milhões de seres humanos estiveram entrando no reino de Deus, no reino de Cristo, e, consequentemente, sido foram representados en piedra, em pedras vivas, como nos dice como São Pedro nos disse Pedro en Primera de Pedro, capítulo na primeira carta de Pedro, capítulo 2. capítulo 2, verso 4 en adelante, dice, acercándoos a él, Do versículo 4 ao 10. desechadas Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. también como piedras vivas, Vós também, como pedras vivas, espiritual, sois edificados, casa espiritual espirituales, e sacerdócio santo, por medio para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus de la Escritura. por Jesus Cristo. Y pongo en Sion Por isso também na Escritura se contém: escogida, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. pues los que creéis, Assim, para vós, os que credes, é preciosa. piedra que los edifica, Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, piedra tropieza, essa foi a principal da esquina, porque tropiezan en la e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, por Dios, a nação santa, o povo adquirido por Deus, de la tiniebla, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa en luz. otro tiempo no Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, alcanzado, que não tinhais alcançado a misericórdia, habéis alcanzado, mas agora alcançastes misericórdia. siendo que Cristo es la piedra angular, Sendo que Cristo é a pedra angular, a pedra de ângulo, en Cristo son a pedra principal, también e os crentes em Cristo são pedras também. Cristo, Os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, y la iglesia, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é la casa, a casa do Senhor, su iglesia, como cuerpo místico, a sua igreja como corpo místico de crentes. Assim como Israel, sob o pacto antigo, era a igreja de Deus como povo, como pueblo, templo de Dios, o templo de Deus, no meio do qual e no qual Deus habitava, y al cual vino e que veio na sua primeira vinda, en su segunda venida, na sua segunda vinda, virá a sua casa, a sua família, a sua igreja, espiritual, ao seu templo espiritual, la etapa na piedra angular, etapa de la iglesia, y por consiguiente de pedra angular, es la, que é a era de ouro da igreja e, consequentemente, é a era messiânica. por consiguiente, Portanto, cuando comienza quando comece de piedra angular, comienza los tiempos o días mesiánicos. a era de pedra angular, ¿Cómo es? começam os tempos ou os dias messiânicos. Tão simples assim. Acá no se sabe Lá durou pouco tempo e aqui não se sabe quanto tempo durará antes essa etapa antes da nossa transformação. de seamos transformados Mas quando nós formos transformados y resucitados los e os mortos, crentes em Cristo ressuscitados, Cristo resucitó, isso será como Cristo quando ressuscitou e com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. sencillo. Tão simples assim. Por tanto, grandes Portanto, bendiciones hay há grandes bênçãos para
los creyentes os crentes em Cristo en el tiempo no final, tempo final, mesiánico, na era la messiânica, edad de oro de la iglesia, na era de ouro da igreja, na era de pedra angular, que é a era messiânica, estar listos para la venida del Señor, estarmos la venida del Mesías, prontos para recebermos a vinda do Senhor, a vinda do Messias, neste tempo final, a qual os judeus verão este es e eles dirão: nosotros, este é o que nós estamos esperando. pero él viene por su iglesia para transformarla y llevará con él a la cena de las bodas del Cordero. Y luego tratará con el pueblo hebreo lo que falta de pacto. Mas ele vem por sua igreja para transformá-la e levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E depois tratará com o povo hebreu no que falta do pacto com o povo hebreu, La primera venida de Cristo que é o que falta da semana de número 70, porque y medio a primeira parte da semana número 70 já se cumpriu na primeira vinda de Cristo sobre o ministério que Cristo teve de 3 anos e meio no meio de Israel. estará identificada por el Espíritu de Cristo que estará en medio de ella, obrando las obras que Cristo dijo que realizaría en y a través de su iglesia. La gente verá A igreja do Senhor Jesus Cristo estará identificada pelo Espírito de Cristo que estará atuando no meio dela, en el Evangelio, nas obras que Cristo diz que realizaria sobresalió na igreja e através da igreja, da sua igreja. y formándose As pessoas veem através da história um grupo de pessoas que pregaram o evangelho, um mensageiro que se sobressaiu e as pessoas escutando e formando o grupo de cada era. con el grupo Mas os crentes veem Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, atuando com o grupo de cada era, com o mensageiro e o grupo de cada era. Essas são as obras de Cristo através da sua igreja. E, consequentemente, essas são as obras da igreja do Senhor Jesus Cristo. E são obras de fé. para el día postrero pasar en la misma forma Para o último dia se passará da mesma forma. que estando por alrededor O Espírito Santo, que é por aproximadamente 2000 anos esteve no meio da sua igreja, y llevar a cabo una manifestación plena en el día postrero, continuará no meio da sua igreja. darnos la fe para ser Terá uma manifestação plena no último dia con él a la cena, para nos dar a fé para sermos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. será Essa manifestação nos dará la fe para será na qual ele nos dará fé para sermos transformados, na qual nos abrirá o segredo do sétimo selo, ou seja, su venida a o segredo, o mistério da sua vinda à sua igreja, segunda vez de Cristo, ou da segunda vinda de Cristo à sua igreja, será o que será um mistério. E será um segredo de la iglesia que somente a igreja o conhecerá formada e lhe dará fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. y luego E depois, la iglesia pasa, a igreja la iglesia disfrutará de la desfrutará da ceia das bodas do Cordeiro no céu, onde ela será condecorada reina como a rainha, con Cristo junto com Cristo o Rei, para reinar sobre para reinarem sobre o planeta Terra. y estar con Cristo en su reino como su gabinete de gobierno E ela estará com Cristo no seu reino como o seu gabinete de governo para o reino milenar, onde a sua igreja, así como Cristo es sacerdote assim como Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o rei Melquisedeque del Dios Altísimo, e é sacerdote do Deus Altíssimo. los creyentes en Cristo E a sua igreja, os crentes em Cristo, y también son são reis e também são sacerdotes, y también son como também são juízes de los reinos do reino celestial, do reino da ordem de Melquisedeque. por tanto Portanto, la posición de la iglesia del Señor Jesucristo, a posição da igreja do Senhor Jesus Cristo no reino do Messias será la posición más a posição mais alta que se pueda que se pode alcançar no reino do Messias. del Mesías. Esa es la familia de Cristo, Essa é a família de que Cristo, él llama
os que ele chama de meus irmãos. Esos son los elegidos de Dios o predestinados de Dios, los hijos de luz, que Esses são os escolhidos de Deus, ou os predestinados de Deus, os filhos de luz, de su iglesia, que o receberiam como Salvador através das diferentes etapas da sua igreja, e que no último dia o verão na sua manifestação de Filho do Homem, precursor de la segunda venida de Cristo, no precursor da segunda vinda de Cristo. E depois, o verão na vinda do Senhor à sua igreja, ser transformado para nos dar a fé para sermos transformados e levados com Ele, a ceia das bodas do Cordeiro, cual no les puede explicar. do qual não posso lhes explicar muito agora, para que os imitadores não imitem o programa de Deus. Por eso es Por isso é que que no se ha dado não se deu a conhecer abertamente todo o mistério la venida del Hijo del da vinda do Filho do Homem para o último dia. pero Mas la iglesia del Señor a igreja do Senhor Jesus Cristo recibirá esa receberá essa revelação e, sobretudo, quando estiver em pleno cumprimento sobrando en el e Deus estiver atuando no cumprimento da visão da tenda, el reverendo William Branham dijo que se cumplirá la tercera etapa como le fue dicho. onde o reverendo Lembrana disse que se cumprirá a terceira etapa, Ahí está el misterio como foi falado pelo anjo que o acompanhava. de su iglesia, Aí está o mistério da vinda de Cristo à sua igreja. del hombre, Aí está o mistério da vinda do Filho do Homem. Aí está o mistério dos trovões revelando el misterio del séptimo sello, el misterio o mistério do sétimo selo, del Señor. o mistério da vinda do Senhor à sua igreja. El reverendo William Branham dijo que cuando O reverendo William Branham disse que la venida del Señor que a vinda do Senhor en Cristo será e a ressurreição dos mortos crentes em Cristo que habrá será num tempo em que haverá muitos terremotos consecutivos. consecutivos. La tierra estará temblando, A terra estará tremendo, habrá confusión, consequentemente haverá confusão. vendrá E também virá o terremoto da ressurreição. resurrección como un terremoto. Como houve um terremoto Cristo quando Cristo ressuscitou, resucitado y también cuando se e também quando os crentes que tinham morrido que habían muerto, se levantaram, estaron ellos también. quando eles também ressuscitaram. Cuando sentimos un terremoto, pensamos en la resurrección. ¿Y por qué no pensamos en la Portanto, muerte? quando sentimos um terremoto, pensamos na ressurreição. E por que não pensamos na morte? Porque se alguém morrer, Cuando ocurra ali mesmo ressuscitará glorificado. la resurrección, Quando ocorra o terremoto da ressurreição, ligado que está ligado terremoto, ao terremoto que ocorrerá ocurrirá na Califórnia. California. Ese terremoto Esse terremoto es muy importante é muito importante, porque es porque é um un terremoto terremoto que también ha sido que também foi profetizado na Escritura e do qual o reverendo William Branham falou. el reverendo William Branham O reverendo William Branham de la segunda é o precursor da segunda vinda de Cristo. y por consiguiente Consequentemente, ele falou estar la condición mundial, como estaria a condição mundial, como estaria a situação do meio ambiente, como estaria a situação dos terremotos, dos maremotos e de todas essas él coisas. estuvo hablándonos, Ele esteve nos falando das coisas que estariam estarían sucediendo acontecendo y de las cosas e das que coisas vendrán para la iglesia del Señor de bênçãos que virão para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesucristo que viene, Falou de um aperto ou de uma perseguição que virá para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas no meio desse aperto, Cristo se manifestará toda su em toda a sua plenitude no meio da sua igreja. y esa es la etapa E essa será a etapa para muertos en Cristo, ressurreição dos mortos em Cristo los que vivimos, e a transformação dos que vivemos. persecuciones y aperturas. Assim, Recuerde, está cerca quando virmos de los muertos, as perseguições nuestra e o aperto
Se recordem de que está próxima a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação. Cristo está fazendo todas as suas obras através da sua igreja neste tempo final. Como esteve fazendo através das diferentes etapas e das eras da sua igreja, usando instrumentos, véus de carne já ordenados desde antes da fundação do mundo para esse propósito, pelo qual esperamos essas bênçãos que nos correspondem para este tempo final, as quais estão prometidas na Escritura e que culminarão com a nossa transformação e o arrebatamento ao céu, para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos no tempo messiânico, na era messiânica. Estamos em um tempo em que a humanidade, os governos e as instituições religiosas também estão sentindo a influência da era de pedra angular. Os judeus, ou o grupo de judeus estão clamando, orando para que Deus envie o Messias. Já foi publicado tudo isso pela imprensa. E agora? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ou o primeiro-ministro da Rússia, trouxe uma carta da Igreja Ortodoxa Russa ao presidente Obama. A Igreja Ortodoxa Russa de que os tempos messiânicos começaram ou estão por começar. E o estranho que de Rússia vengan a falar-lhe ao presidente sobre esse tema. E o estranho que soa é que seja da Rússia que venham a falar ao presidente sobre este tema. Uma parte aqui diz: 30 de novembro de 2015. Um sensacional relatório redigido pelo Ministério de Assuntos Exteriores, MOFA, indica que o presidente Putin, durante uma reunião privada com o presidente Barack Obama, na primeira hora do dia de hoje em Paris, apresentou ao líder dos Estados Unidos da América um documento datado de 23 de novembro, preparado pelo Conselho Supremo da Igreja Ortodoxa Russa, sob a autoridade de Sua Santidade, do Patriarca Cirilo de Moscou e de toda a Rússia, proclamando que os tempos do Messias já começaram. Um bom descobrimento. A era de pedra angular, a era de ouro da igreja, a era que coroa a igreja, é a que marca os tempos messiânicos ou os tempos do Messias. É a era
na qual o Messias virá na sua segunda vinda à sua igreja. Assim como veio há 2000 anos atrás ao povo hebreu, que estava sob o pacto correspondente, sob a lei. E veio. Porém, antes, apareceu o seu precursor, João o Batista, com espírito e virtude de Elias, o qual, com a sua mensagem, apresentou o Messias. A mensagem é que identifica o Messias. O que estava prometido que o Messias faria foi o que estava sendo visto na vinda do Messias há 2000 anos atrás. E na vinda do Messias neste tempo final, cumprindo o que está prometido que Deus fará com o seu povo e no meio do seu povo neste planeta Terra, essa será a missão do Messias, e Cristo nos levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro. As obras que estão prometidas que Cristo fará para o tempo final, que Deus fará para o tempo final, as fará através da sua igreja. E isso identificará a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Estará fazendo as obras do Senhor Jesus Cristo. E, em palavras mais claras, Jesus Cristo estará fazendo as obras que ele prometeu fazer e estará fazendo-as através da sua igreja neste tempo final. E uma das coisas que fará também será chamar e ajuntar os seus escolhidos com a grande voz de trombeta neste tempo final. Primeiro os escolhidos, os crentes em Cristo do cristianismo, e depois os hebreus. Há uma ordem, por isso cada coisa segue em sua ordem. Esperamos em tempos messiânicos, porque nós estamos na era messiânica da pedra angular. Essa é a era para a pedra angular ser colocada sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, tem de ser colocada uma era messiânica de pedra angular que coroa a igreja completa. Porque as outras eras, nenhuma delas foi era de pedra angular, a era de ouro. Porque a era de ouro é a era de pedra angular, onde Jesus Cristo terá o seu trono espiritual para se manifestar no último dia, do qual falaremos em outra ocasião. Se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nestes momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você, para o qual pode chegar até aqui na frente, onde nos encontramos, e vocês que estão em outros países podem passar aí na frente também, onde se encontrem, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo pelos que estão recebendo Cristo como Salvador nesta ocasião. Os que estão lá em Villahermosa, que ainda não receberam Cristo, podem chegar aí na frente também para recebê-lo. Os que estão em outros lugares da República Mexicana também podem passar aí na frente para receberem Cristo, se ainda não o fizeram. E os que estão em outros países, como na Colômbia, no Equador, no Peru, no Chile, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Venezuela, nas ilhas do Caribe, também na América do Norte, no Canadá,
e nas demais nações podem vir aos pés de Cristo antes que seja fechada a porta da misericórdia. Porque quando o pai de família se levantar e fechar a porta, então já não haverá mais oportunidade para entrar na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque já se completou o número dos que tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador, nesta ocasião. Ser parte do corpo místico de Cristo é o maior e o mais glorioso. E o maior privilégio que uma pessoa pode ter é formar parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo como uma pedra viva, como um ser vivo consciente da bênção que há no reino de Cristo para cada pessoa que forma parte desse corpo místico de crentes, junto com a pedra angular que é Cristo. Os crentes também são pedras. Simbolicamente, são pedras que formam esse templo espiritual, o qual, quando for completado e dedicado a Deus, apresentado a Deus, a vinda do Senhor virá e encherá de sua glória, de sua presença, esse templo espiritual. E será aí a manifestação de Deus em toda a sua plenitude na sua igreja. O mesmo que sucedeu com o tabernáculo que Moisés construiu, que quando foi apresentado a Deus, Deus, o anjo do pacto, entrou nessa coluna de fogo e o encheu. E os sacerdotes não podiam ministrar por causa da presença de Deus, pela glória de Deus ali. Assim se passou com o templo que Salomão construiu, e assim acontecerá com o templo espiritual, com a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Receberá a plenitude de Deus e será a morada de Deus em toda a sua plenitude nos últimos dias. E os crentes em Cristo serão adotados. A adoção será a redenção do corpo, a nossa transformação. De mortais a imortais. De corpos de carne mortais a corpos glorificados, semelhantes ao corpo glorificado e jovem do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa é a meta de Deus, por intermédio de Cristo, com a sua igreja, para o tempo final. Para os dias do quê? Dias messiânicos, que já começaram e já estão se dando conta de que já começaram os dias messiânicos. Portanto, há uma grande expectativa a nível mundial. Até no meio do mundo político há inquietação. E no meio dos judeus também. Portanto, é tempo então de buscarmos as bênçãos de Cristo que há para os dias ou tempos messiânicos. Tempos da era de ouro, da era de pedra angular. Esse é o tempo para as maiores bênçãos que jamais uma pessoa tenha imaginado. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti com todas as pessoas que estão recebendo-o como Salvador através de Cristo nesta ocasião. Rogo-te que as recebas no Teu reino e que produzas nelas o novo nascimento. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Agora repitam comigo esta oração. Pai nosso que estás nos céus, bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Receba estas pessoas que estão recebendo-o como Salvador.
e por ti seja produzido um novo nascimento nelas. Limpe-as com o teu sangue. Elas creram em ti, creram no teu nome, creram no teu sacrifício como Redentor, no sacrifício de expiação na cruz do Calvário. Senhor, eu te rogo que produza um novo nascimento nelas. E agora podem repetir comigo: Senhor Jesus Cristo, creio no teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio na tua primeira vinda e na tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou o testemunho público da minha fé em ti, da tua fé em mim, e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoe os meus pecados, que me limpe de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver eternamente contigo no teu reino. Reconheço que não há salvação fora de ti, que não há esperança para a humanidade, exceto através de ti. Tu és a minha única esperança de vida eterna. Eu te recebo e te peço que torne uma realidade em mim a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Que produza um novo nascimento em mim, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E vocês que vieram aos pés de Cristo nas diferentes nações me perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto vocês creram de todo o coração, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água é um mandamento de Cristo nosso Salvador, o qual disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por isso se prega o Evangelho e se batiza as pessoas que recebem Cristo como Salvador. O batismo é tipológico, é simbólico. Quando a pessoa recebe Cristo, morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais pelo ministro, simbolicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna, com Cristo no seu reino eterno. Tão simples assim. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo. Que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Até nessa mesma semana, nas atividades correspondentes à sexta-feira e ao sábado. E como sempre tenho dito, seja daqui ou desde qualquer outro país, eu sempre estarei com vocês, até que sejamos transformados. Assim, teremos a continuação no próximo domingo. A mensagem de continuação desta conferência do estudo bíblico de hoje, domingo. Portanto, estejam atentos. Esperamos que esta série de conferências
que ainda faltam deste ano e as que virão no próximo ano, nos prepare bem para recebermos o Senhor na sua vinda, para recebermos a fé para sermos transformados, a fé que os trovões nos dará. Quando for revelado o conteúdo dos trovões, o que os trovões falaram. E sabe o que os trovões falaram? A revelação do mistério do sétimo selo. E é o segredo da vinda do Senhor no último dia, como o leão da tribo de Judá. O Senhor, na sua vinda, clama como leão, no Apocalipse capítulo 10. O Senhor, na sua vinda, o anjo forte que desce do céu, com o livrinho aberto na sua mão, do qual, nas conferências, nos estudos bíblicos subsequentes, abrangeremos esses temas até onde Deus nos permita que sejam abertos. E depois, quando a visão da tenda estiver em pleno cumprimento, aí já sabemos que esse mistério será aberto por completo. Assim, sabemos que virá um aperto ou uma perseguição, mas sejam valentes, porque isso será o sinal de que nós estaremos próximos da nossa transformação. Ou seja, será sob um tempo de aperto que a ressurreição ocorrerá e nós seremos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Lembrem-se de que no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo e foram dias de aperto e de perseguição também muito fortes. Os discípulos também estavam assustados e com as portas fechadas, mas esperando a vinda do Espírito Santo, a vinda do Senhor em Espírito Santo, para continuar as suas obras através da sua igreja. Ele ainda continua realizando as suas obras no meio da sua igreja. Até que chegará um momento em que haverá uma manifestação em toda a sua plenitude no meio da sua igreja, no tempo do cumprimento da visão da tenda, onde se cumprirá o que o reverendo Lambrana chamou de a terceira etapa. Para mim foi um privilégio, uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos e a mim também. Que sempre nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las, e o coração para recebermos a palavra revelada deste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade. Deixo aqui com vocês o reverendo José Benjamin Pérez. E em cada país deixo o ministro correspondente para que continue e indique aos que receberam Cristo como Salvador como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Cada dia as coisas ficam melhores. Ficam melhores para a igreja do Senhor Jesus Cristo. As nações e o mundo religioso também estão já sentindo o impacto e a inquietação do que nós estamos esperando. Assim, virão grandes bênçãos
para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, a qual nós pertencemos como pedras vivas cortadas do monte de Deus e da pedra não cortada por mãos. Nós fomos cortados daí, de Cristo nosso Salvador, e somos parte de Cristo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, que continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo nosso Salvador. E cuidem-se nestes dias natalinos. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.